secretário, eu não esqueço hoje não, desculpa. 39ª Sessão Extraordinária, segunda Sessão Legislativa da 17ª Legislatura, realizada no dia 24 de agosto de 2018, horário de início, 15 horas. Senhores vereadores, público aqui presente, a todos o nosso boa tarde. Damos início à 39ª Sessão Extraordinária da 17ª Legislatura. Solicito ao senhor, segundo secretário, vereador Márcio José Barbosa, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para a verificação de presença. Cícero Ribeiro da Silva. Presente. Ian Francisco Zaninato Salomão. Presente. José Roberto Batista Júnior. Josimar Rodrigues. Presente. Ser humano em primeiro lugar. Luciana Moraes dos Santos. Presente. Márcio José Barbosa. Presente. Mário César Garmes Timóteo. Neide Aparecida Teodoro de Lima. Paulo Roberto Pereira. Presente. Reinaldo Moraes dos Santos. Presente. Ricardo Ibrahim Valarelli. Sérgio Donizete Ferreira. Presente. Vitor Bini Teodoro. Senhor presidente, 8 presentes, 5 ausentes. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão e, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Para conhecimento de todos, informo que as imagens e o som desta sessão estão sendo transmitidos em tempo real na internet por meio do site desta Casa Legislativa. Prosseguindo nos termos regimentais, realizaremos o sorteio dos nomes dos senhores vereadores para a votação da matéria em pauta nesta sessão. Solicito ao senhor secretário que proceda a tal sorteio. Convido os vereadores Paulo Japonês e Serginho para auxiliarem o procedimento. Reinaldo Moraes dos Santos. Luciana Moraes dos Santos. Márcio José Barbosa. Mário César Garmes Timóteo. Ian Francisco Zanirato Salomão. Paulo Roberto Pereira. Sérgio Donizete Ferreira. Josimar Rodrigues. Ricardo Ibrahim Valarelli. Vitor Bini Teodoro. José Roberto Batista Júnior. Cícero Ribeiro da Silva. Neide Aparecida Teodoro de Lima. Ordem dos vereadores a ser utilizada nas votações das matérias. Primeiro, Reinaldo Moraes dos Santos. Segundo, Luciana Moraes dos Santos. Terceiro, Márcio José Barbosa. Quarto, Mário César Garmes Timóteo. Quinto, Ian Francisco Zanirato Salomão. Sexto, Paulo Roberto Pereira. Sétimo, Sérgio Donizete Ferreira. Oitavo, Josimar Rodrigues. Nono, Ricardo Ibrahim Valarelli. Décimo, Vitor Bini Teodoro. 11º, José Roberto Batista Júnior. 12º, Cícero Ribeiro da Silva. E 13º, Neide Aparecida Teodoro de Lima.
Damos início à pauta da ordem do dia, a qual está formada pela seguinte matéria. Parecer favorável exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em face das contas municipais do exercício de 2016, processo ETC 4365/989/16-9. Para conhecimento de todos, informo que no decorrer do trâmite do processo autuado nessa Casa Legislativa, que trata do parecer favorável do Tribunal de Contas relativo às contas municipais do ano de 2016, todos os procedimentos regimentais e legais, sobretudo os relacionados ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como a transparência e publicidade dos atos públicos, foram devidamente observados e seguidos, quais sejam resumidamente a: em 21 de 5 de 2018, esta Câmara de Vereadores recebeu processo em formato digital referente às contas municipais em questão. B. Do processo recebido, foram extraídas as principais peças, inclusive o parecer exarado pelo Tribunal de Contas e autuado um processo próprio, denominado Parecer Tribunal de Contas número 01/18, o qual contém todos os atos administrativos e legislativos adotados com relação às referidas contas municipais. C. Em 25 de maio, esta presidência expediu comunicado sobre o recebimento de tais contas, o qual, juntamente com o respectivo parecer, foram devidamente publicados para conhecimento dos munícipes no jornal A Semana, edição do dia 30 de 5 de 2018. D. No dia 28 de 5 de 2018, cópias digitais dos autos do parecer do Tribunal de Contas, número 001/18, foram encaminhadas aos e-mails institucionais dos vereadores para conhecimento. E, ainda no dia 28 de 5 de 2018, foi designado o servidor responsável para prestar esclarecimentos aos vereadores e à população com relação às referidas contas municipais. F. Na data de 30 de 5 de 2018, o processo foi encaminhado à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade desta Casa, para análise e elaboração do competente parecer. G. Após apreciar o processo, a Comissão de Orçamento protocolizou seu parecer favorável à manifestação do Tribunal de Contas com relação às contas de 2016, na data de 13 de junho de 2018. Posteriormente, o processo foi encaminhado à Procuradoria Jurídica da Casa, que analisou e exarou um parecer instrutivo sobre as providências que deveriam ser tomadas com relação ao trâmite processual. E, por meio de ato da Presidência, em 8 de 8 de 2018, as contas municipais de 2016 foram colocadas à disposição dos munícipes pelo prazo de 60 dias para exame e apreciação em cumprimento à disposição contida no parágrafo 3º do artigo 62 da Lei Orgânica do Município, combinado com o inciso 1 do artigo 293 do Regimento Interno. J. Na data de 9 de agosto de 2018, em observância ao princípio da ampla defesa e do contraditório, o senhor Ednei Taveira Queiroz, prefeito municipal durante o exercício de 2016, foi pessoalmente notificado sobre esta sessão de julgamento de contas, sendo informado sobre a possibilidade de apresentar defesa nos autos do processo dessa Câmara, recebendo cópia dos documentos pertinentes para tal finalidade. K. Em 22 de 8 de 2018, os vereadores desta Casa foram devidamente convocados para a presente sessão extraordinária. L. Por fim, no dia 23 de 8 de 2018, os vereadores receberam para conhecimento cópias digitais do parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade relativo ao processo, bem como cópia da defesa escrita do senhor Ednei Taveira Queiroz, a qual havia sido protocolizada em 22 de 8 de 2018. Efetuadas as considerações pertinentes acerca do processo, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura dos seguintes documentos relativos às contas municipais de 2016. Primeiro, parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Segundo, parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade desta Casa, concernente à matéria. Terceiro, defesa escrita pelo senhor Ednei Taveira Queiroz, prefeito municipal do exercício de 2016. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, gabinete da conselheira Cristiana de Castro Moraes, parecer número 4365/989/16. Prefeitura Municipal, Paraguaçu Paulista, exercício 2016, prefeito Ednei Tavares Queiroz. Advogados: Antônio Sérgio Batista, Cláudia Hatzla Terça Batista, Camila Barros de Azevedo Gato, Jean Paulo Batista, Mônica Liberati Barbosa Honorato,
Camila Cristina Murta, Maria Fernanda Pessati Toledo, Gessé Romero Almeida, Fernanda de Ávila e Silva e outros. Procurador de Contas, Letícia Formoso Delci Matuque Feres. Ementa, Município Paraguaçu Paulista, contas do exercício 2016, aplicação total no ensino, 29,99%. Investimento no magistério, verba do Fundeb, 77,54%. Total de despesas com Fundeb, 100%. Investimento total na saúde, 26,50%. Transferência à Câmara, cumprido o limite constitucional. Gastos com pessoal, 52%. Precatórios, necessidade de ritmo adequado à quitação até 2020. Resultado da execução orçamentária, déficit 0,69%. E resultado financeiro positivo, parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura com recomendações. Vistos relatados e discutidos os autos. A primeira Câmara de Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 6 de fevereiro de 2018, pelo voto de conselheira Cristiana de Castro Moraes, presidente em exercício e relatora, bem como do conselheiro Sidney Estanislau Beraldo e do auditor substituto de conselheiro Sami Urman, na conformidade das correspondentes notas taquigráficas, emitiu parecer favorável a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista, exercício de 2016, excetuando os atos porventura pendentes de julgamento por este tribunal. Determinou, na margem do parecer, a expedição de ofício ao Executivo Municipal com as recomendações constantes do voto juntado aos autos. Determinou, por fim, a inspeção desse tribunal que se certifique das correções anunciadas e das situações determinadas recomendadas na decisão. E se tratando de procedimento eletrônico, na conformidade da Resolução número 01/2011, o relatório e voto, bem como os demais documentos que compõem os autos, poderão ser consultados mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico ETCESP, na página www.tce.sp.gov.br. Presente o Dr. José Mendes Neto, doutor representante do Ministério Público de Contas. Publique-se, São Paulo, 27 de fevereiro de 2018. Edgar Camargo Rodrigues, presidente. Cristiane de Castro Moraes, relatora. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, ao parecer do Tribunal de Contas 0001/2018, autor Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo relativo às contas do exercício 2016 do município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista. Processo TC 4365-989/16. Relatório. O parecer referente ao processo 4365-989-16 do Ecrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, bem como os anexos a ele vinculados, foram encaminhados a este relator para análise e parecer quanto aos aspectos pertinentes. Tal parecer analisa as contas administrativas da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista referente ao período 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016. No primeiro quadrimestre de 2016, por meio de agente de fiscalização financeira da Unidade Regional 4, cujo resultado consta do relatório contido às folhas número 4 a 28 dos autos do processo, tal inspeção prévia visa localizar e corrigir possíveis desvios da administração dentro do próprio exercício corrente. Após análise de tais resultados, o diretor técnico da Unidade Regional de Marília constatou algumas irregularidades, entre as quais planejamento das políticas públicas, despesas de pessoal, ensino, iluminação pública, quadro de pessoal, servidores designados em caráter interino,
atendimento à lei orgânica, instruções e recomendações do Tribunal. Analisando o segundo quadrimestre de 2016, feitas pelos agentes de fiscalização financeira da Unidade Regional 4, cujo resultado consta no relatório contido as folhas número 30 a 55 dos autos do processo, e do terceiro quadrimestre e fechamento, contido as folhas números 57 a 114 dos autos do processo. A assessoria técnica da ATJ, então, orientou a emissão de parecer favorável às contas em questão, encaminhando aos autos ao Ministério Público de Contas para a ciência. O Ministério Público de Contas, com base nas conclusões das assessorias técnicas especializadas e respectiva chefia, manifestou-se para a emissão de parecer prévio favorável às contas de 2016 pelas seguintes razões. No que concerne a situação fiscal, embora tenha obtido déficit de R$ 785.683,26, correspondentes a 0,69% das receitas arrecadadas no exercício, tal valor encontra-se integralmente amparado pelo superávit financeiro do exercício anterior. O superávit financeiro obtido no exercício em epígrafe indicou a existência de recursos disponíveis para o total pagamento de suas dívidas de curto prazo. Ademais, houve redução de 3,74% no estoque da dívida consolidada ajustada. De acordo com o relatório de gestão fiscal do terceiro quadrimestre, foram observados os limites e condições impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, referente à dívida consolidada líquida, concessões de garantias, operações de crédito e antecipação de receitas orçamentárias. Já as despesas com pessoal atenderam ao limite imposto pelo artigo 20, terceiro B da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tais resultados evidenciam a observância ao princípio da responsabilidade na gestão fiscal e que se previnem riscos e se corrigem desvio capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, conforme estabelece o artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Adicionalmente, foi constatado que a Prefeitura efetuou regularmente os depósitos referentes ao regime especial de precatórios. Foram adimplidos integralmente os requisitórios de baixa monta incidentes no exercício e o balanço patrimonial registrou corretamente as pendências judiciais. Foram apresentadas as guias de recolhimento dos valores devido ao INSS, FGTS, RPPS e PASEP. O município dispõe de certificado de regularidade previdenciária e os repasses à Câmara obedecem aos limites do artigo 29A da CE/88. Houve respeito às restrições do último ano de mandato impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme itens 15.1.1, 15.1.2, despesa de pessoal nos últimos 180 dias de mandato, e 15.1.3, operações de crédito por antecipação da receita orçamentária. No último mês de mandato, a Prefeitura não empenhou mais que 1/10 da despesa. Não foram criados novos programas de distribuição gratuita de bens, valores e benefícios a partir de abril. As alterações remuneratórias limitaram-se à inflação do período e foram obedecidas às restrições da lei eleitoral para despesas com publicidade e propaganda oficial. Quanto à aplicação dos recursos vinculados, cumpre mencionar que na saúde o investimento alcançou 26,5% da receita resultante de impostos, acima do piso de 15% exigido pelo artigo 7º da Lei Complementar número 141/12. Na educação básica, o percentual foi de 29,99%, em observância ao piso de 25% estabelecido no artigo 212 da Carta Magna. Empregou o município 77,54% do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério e da educação básica, dando cumprimento ao artigo 60, inciso 12º do ADCT.
Ademais, aplicou-se 97,47% do Fundeb recebido no exercício em apreço e a parcela diferida foi utilizada até 31 de 3 de 2017, em atendimento ao disposto no artigo 21 da Lei nº 11.494/07. O bom retorno qualitativo desses dispêndios resta evidenciado diante do fato de Paraguaçu Paulista ter alcançado o conceito B+, tanto no índice IDEC quanto no ISaúde. Ademais, de acordo com os últimos dados disponibilizados pelo INEP, o município tem conseguido atingir as metas projetadas de IDEB. Há, todavia, necessidade de aperfeiçoamento nesses setores. Nem todos os professores possuem formação específica de nível superior, o que não colabora para o alcance da qualidade esperada no ensino. Os conselhos municipais de educação, de acompanhamento e controle social do Fundeb e de alimentação escolar não vêm cumprindo integralmente com suas atribuições, e a demanda reprimida de 17% das vagas disponibilizadas em creche. Ademais, não obstante tenha alcançado um IEDUC B+, muito efetivo em 2016, a municipalidade já esteve em melhor situação, eis que em 2015 o índice havia sido A, evidenciando a necessidade de a gestão empreender maiores esforços na condução de suas políticas educacionais. Além das recomendações supramencionadas, é preciso que a administração adote providências necessárias ao exato cumprimento da lei e aprimore a gestão nos seguintes pontos. Primeiro, item 2.1. Divulgue na página eletrônica da Prefeitura de forma atualizada todos os demonstrativos relacionados no caput do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Número 2, item 2.3. Aperfeiçoe a contabilização das despesas com o pessoal, evitando que as glosas efetuadas pela fiscalização tornem a ocorrer. Terceiro, item 4.1.1. Atente ao ritmo da quitação de precatórios, pois, conforme consignado pela fiscalização, se os valores de aporte se mantiverem nesse padrão, a municipalidade não conseguirá quitá-los integralmente até 2020, conforme decidido pelo STF. Quarto, item 7. Promova o integral cumprimento da legislação relativa à pessoa com deficiência e às normas de acessibilidade vigentes. Quinto, item 10. Promova a discriminação detalhada dos ativos da iluminação pública para a necessária incorporação patrimonial. Sexto, item 12. Encaminha a esse tribunal os documentos exigidos pelo sistema ADGESP, dentro dos respectivos prazos fixados nas instruções TCE 02/2008. Sétimo, item 14. Corrija os desaceitos identificados no quadro de pessoal da Prefeitura, notadamente no que se refere à necessidade de conclusão de sua reestruturação e da correta designação dos servidores efetivos para os cargos aos quais foram nomeados. Oitavo, itens 16 e 17. Evidencia esforços para que as falhas identificadas nas fiscalizações ordenadas, bem como nas de natureza operacional, sejam integralmente corrigidas. Acerca de tais recomendações, alertou a origem de que a reincidência sistemática nas falhas incorridas poderá culminar no juízo desfavorável das contas relativas a exercícios vindouros, sujeitando ainda o responsável às sanções do artigo 104 da LCE 709/93. Analisada todas
as peças processuais, a conselheira relatora Cristiana de Castro Moraes, por meio de relatório circunstanciado, manifestou seu voto pela emissão de parecer favorável às contas da Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista, relativas ao exercício de 2016, recomendando aos seguintes pontos: adote medidas eficazes ao controle das despesas com pessoal, corrija de imediato as situações de eventuais servidores ocupando cargos distintos aos quais foram investidos via concurso. Adote ritmo adequado à quitação da dívida judicial até 2020. Mantenha atenção ao cumprimento dos quesitos que formam o IEGM. Promova ações visando a manutenção e elevação do padrão de qualidade dos serviços afetos à educação e saúde. Atente às observações dispostas pela fiscalização nas auditorias operacionais e ordenadas. Proceda à adequada divulgação das peças fiscais em sítio próprio. Promova o levantamento dos ativos pertinentes à iluminação pública. Adote as recomendações e determinações desta Corte. Proceda à implantação ou aperfeiçoamento do controle interno. Desta forma, em sessão de 6 de fevereiro de 2018, a segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitiu parecer favorável, com recomendações à aprovação das contas prestadas pela administração municipal, considerando como definitivos os seguintes resultados contábeis: aplicação no ensino, 29,99%, despesas com Fundeb, 100%, magistério, Fundeb, 77,54%, despesas com pessoal, 52%, aplicação na saúde, 26,5%, déficit orçamentário, 0,69%. No que tange à competência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, atua na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado de São Paulo e de seus municípios, bem como nas das respectivas entidades de administração direta ou indireta e nas fundações por eles instituídas ou mantidas, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas. De praxe, a coleta de informações pelo TCESP é efetuada mediante o sistema AUDESP, cujos dados são encaminhados àquele órgão via internet pelo órgão público, e também mediante fiscalização anual em loco, que dá origem ao relatório próprio. Por este motivo, da forma que transcorreu a análise das contas de 2016 e diante de toda a documentação encaminhada a esta Câmara Municipal, como relator dessa comissão permanente, não encontrei vícios nem vislumbrei qualquer argumento plausível capaz de combater a manifestação de um órgão extremamente técnico e sério como o TCESP. Diante de todo o exposto, avalio estar apropriada a manifestação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que sugere a aprovação das contas do exercício municipal na gestão 2016, com recomendações sem prejuízo dos atos pendentes de apreciação. Voto do relator. Analisando todos os aspectos que me competem, apresento meu voto favorável ao parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a qual contém manifestação favorável à aprovação de contas do Executivo Municipal referente ao ano 2016, com advertências e recomendações, com exceção feita aos atos pendentes de apreciação pelo Tribunal. Palácio Legislativo Água Grande, 13 de junho de 2018, Sérgio Donizete Ferreira, relator. Parecer número 037/2018, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Ao parecer, Tribunal de Contas 001/2018, autor, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Parecer favorável ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo relativo às contas do exercício 2016 do município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista. Processo TC 4365/989/16. A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, reunidos seus membros nessa data, após ouvir o argumento da nobre vereadora relatora, faz do competente relatório o seu parecer.
Portanto, esta comissão emite parecer favorável ao parecer do Tribunal de Contas 001/2018, referente ao processo 4365-989-16, ratificando a manifestação favorável à aprovação das contas administrativas do exercício municipal referente ao ano de 2016, reservando ao plenário a decisão final. Palácio Legislativo, Área Grande, 13 de junho de 2018. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Vitor Bini Teodoro, presidente. Sérgio Donizete Ferreira, vice-presidente e relator. Neide Aparecida Teodoro de Lima, secretária. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo, vereador Ian Francisco Zaninato Salomão. Ednei Tavares Queiroz, brasileiro, casado, advogado, portador do registro 5779-537, CPF número 362-887-568-49, residente domiciliado à Rua Tássio Patrocínio de Campos, número 1067, nessa cidade de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo. Através desse documento, venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência em vista do parecer das contas do exercício administrativo de 2016 do município de Paraguaçu Paulista pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, expor e requerer o seguinte. Em atenção à respeitável notificação expedida e firmada pelo Preclaro, presidente da Câmara Municipal, data de 8/8/2018, referente ao processo acima epigrafado, que trata do parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre as contas do exercício administrativo do ano de 2016 do município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, cujo julgamento será realizado no dia 24 de agosto de 2018, sexta-feira, às 15 horas, por essa egrégia Câmara Municipal, através dos ilustres vereadores que compõem essa 17ª legislatura, data máxima vênia, exponho e requeiro o seguinte. Com muita honra e respeito, cumprimento o ilustre presidente da Casa de Leis do município de Paraguaçu Paulista, Ian Francisco Zaninato Salomão, assim também a todos os dignos, respeitáveis vereadores que compõem a 17ª legislatura, isso pela forma brilhante e ética que todos se mostram empenhados no honroso trabalho de fiscalizar o cumprimento das leis do nosso município, assim também por não medirem esforços no sentido de enaltecer e engrandecer a princesinha da Alto Sorocabana, que é a nossa querida Estância Turística de Paraguaçu Paulista. Costumo dizer que, na realidade, somente quem milita no Poder Legislativo ou no Executivo é quem bem sabe o quão difícil é fiscalizar e administrar bens públicos. Existe um complexo de atos e fatos perfeitamente previsíveis de acontecer e de fácil administração. No entanto, há também outros que, além de imprevisíveis, são de circunstâncias alheias à vontade do gestor e que causam transtornos para a administração. Os senhores vereadores estão sabendo enfrentar exemplarmente todas as dificuldades e não tenho dúvidas que sempre resolverão com a competência e inteligência que lhes são peculiares todos os problemas de nossa sociedade. Na administração pública, quando menos se espera, surgem fatos inesperados que nos colocam em situação difícil. No entanto, com sabedoria e boa vontade, as soluções sempre aparecem, e é isso que verifico na atuação de todos os nobres vereadores, ou seja, exercem a nobre função com respeito e muita dignidade. Antes de apresentar às vossas excelências o meu pleito, necessário ressaltar que não se trata esta uníssima de uma defesa administrativa que procura reverter o que foi analisado e decidido pelo colegiado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e posteriormente por vereadores dessa Casa de Leis, através da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Mas sim, tão apenas a de solicitar que também
concordem em aprovar as contas públicas referentes ao exercício administrativo do ano de 2016, ou seja, que expressem votos favoráveis às contas públicas do exercício do ano 2016 do município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista. Diz-se a bem da verdade que, como ao lures acima descrito, não se trata de documento de uma defesa escrita, com a pretensão de que os senhores vereadores mudem a decisão do colegiado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, mas sim de um pedido para que também concordem com a análise e decisão unânime daquela corte fiscalizadora, assim como da Comissão de Orçamentos, Finanças e Contabilidade dessa Casa de Leis, no sentido de também reconhecerem que todos os fatos administrativos foram devidamente analisados e aprovados. Defesas são apresentadas quando as decisões demonstram a ocorrência de irregularidades ou de ilegalidade. No entanto, quando o julgamento for positivo em favor dos atos analisados, ou seja, considerados corretos e em perfeita sintonia com as leis que regem a matéria em debate, resta apenas pleitear a sua confirmação em todas as instâncias. É nesse sentido o pleito desse subscritor, ou seja, pedir aos ilustres vereadores que julguem referidas contas de 2016 na mesma sintonia que julgou a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade dessa Casa de Leis, e da mesma forma como decidiu o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Vejamos a respeitável emenda do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Município de Paraguaçu Paulista, contas do exercício 2016, aplicação total do ensino, 29,99%. Investimento do magistério, verba Fundeb, 77,54%. Total de despesas com Fundeb, 100%. Investimento total na saúde, 26,5%. Transferência à Câmara, cumprindo o limite constitucional. Gastos com pessoal, 52%. Precatórios, necessidade de ritmo adequado à quitação até 2020. Resultado da execução orçamentária, déficit 0,69%. E resultado financeiro positivo, parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura com recomendações. Providencial ressaltar também que essa Casa de Leis, através da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, presidida sob a batuta do ilustre vereador e presidente da Comissão Vitor Bini Teodoro, assim como do digno vereador que ocupa o cargo de vice-presidente e relator da Comissão Sérgio Donizete Ferreira, tendo como secretária da Comissão a inclita e competente vereadora Neide Aparecida Teodoro de Lima, exararam o respeitável parecer de número 037/2018, que por unanimidade assim decidiram. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, reunidos seus membros nessa data, após ouvir os argumentos da nobre vereadora, relatora, faz do competente relatório o seu parecer. Portanto, essa comissão emite parecer favorável ao parecer do Tribunal de Contas 001/2018, referente ao processo 4365-989-16, ratificando a manifestação favorável à aprovação das contas administrativas do exercício municipal referente ao ano de 2016, reservando ao plenário a decisão final. Assim como fundamento na recomendação favorável pela aprovação das contas do exercício 2016 pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade dessa Câmara Municipal, peço ao ilustre presidente dessa Casa de Leis, senhor Ian Francisco Zanerato Salomão, que confira uma cópia desse pleito aos dignos vereadores Cícero Ribeiro da Silva, Ricardo Ibrahim Valarelli, Josemar Rodrigues, José Roberto Batista Júnior, Luciano Moraes dos Santos, Márcio José Barbosa, Mário César Garmes Timóteo, Neide Aparecida Teodoro de Lima, Reinaldo Moraes dos Santos, Paulo Roberto Pereira, Sérgio Donizete Ferreira e Vitor Bini Teodoro, para que conheçam da minha manifestação e, após o juízo de convicção, aprove as contas do exercício administrativo de 2016. Assim como fizeram os experts do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, peço vênia para requerer a todos os vereadores que aprovem as contas administrativas do exercício do ano 2016. E se assim exigirem,
poderão ter a certeza de que, mais uma vez, honraram e dignificaram os cargos que ocupam, aplicando a verdadeira justiça. Após a exposição acima, aproveito a oportunidade para antecipar meus agradecimentos a todos os vereadores pela atenção dispensada na análise desse pleito e faço também registrar meus votos de estima e distinta consideração. Por amor à verdade, por amor ao respeito e por amor à justiça, clama-se pela aprovação das contas, ora subjúdice. Nesses termos, pede-se e espera deferimento. Paga-se Paulista, 22 de agosto de 2018, Ednei Taveira Queiroz. Efetuada a leitura do parecer exarado pelo Tribunal de Contas e pela Comissão de Orçamentos dessa Casa Legislativa, bem como da defesa do senhor Ednei, passaremos para a apreciação das contas municipais de 2016. Coloque a apreciação o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, favorável às contas do município de Paraguaçu Paulista, relativas ao exercício de 2016, processo ETC 4365/989/16-9. Comunico que, primeiramente, os vereadores interessados poderão fazer uso da tribuna pelo prazo máximo de 15 minutos, conforme preconiza o inciso 1 do artigo 244 do Regimento Interno. Em seguida, a palavra será franqueada à defesa oral das contas. Dessa forma, está em discussão o parecer. As palavras. Com a palavra, o vereador Serginho. Não, estava desligado. Tá? Oi. Beleza. Senhor presidente, obrigado. Aproveito para, na sua pessoa, cumprimentar o restante da mesa, meus amigos vereadores, público se faz presente, o Tim, nosso amigo, né? O Thomas e a moça da Unip, faz faculdade, né? Também os servidores desta casa, imprensa falada, escrita, os internautas que nos assistem pelo Facebook, meu boa tarde. Senhor presidente, eu fui relator, tive a honra de ser o relator na comissão de orçamento. Nós votamos, meu relatório foi favorável, nós votamos também favorável o parecer. Analisando as contas, eu já votei as duas contas passadas do doutor Ednei favoráveis, e ela tem menos apontamento, né? Ela vem com poucos apontamentos, com alguns apontamentos que já está sendo corrigido pelo termo de ajustamento de conduta, firmado pelo próprio doutor Ednei com relação aos servidores, né? E essa administração já tem a atual administração já encaminhou para essa casa. Então, não tenho muito o que a gente vê. Os ativos também só pede a recomendação, mas eu tenho certeza que a gestão atual já está providenciando isso. O doutor Ednei, na sua gestão, nesse último ano, ele respeitou a lei de responsabilidade fiscal com relação ao ano eleitoral, investiu na educação 29,90%, então investiu muito mais que os 25%, investiu no magistério, salário com professores, 77, a lei fala que tem que ser no mínimo 60, ele investiu muito mais também. Investiu na saúde, 26,05, 11,05 a mais do que fala a lei. Pagou todas as dívidas, né, do INSS, do FGTS, do PASEP, enfim, tudo isso ele respeitou. Tem os apontamentos? Tem, mas são bem poucos, que eu já disse. Então, não tinha o porquê a comissão dá parecer desfavorável, até o próprio Ministério Público de Contas, que é do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, deu parecer favorável, assim como também o Tribunal de Contas deu parecer favorável. Então, eu só estou usando aqui para que as pessoas entendam o porquê que a comissão deu e o meu voto favorável às contas do prefeito Ednei. Tá bom? Muito obrigado, senhor presidente. E tenha a todos uma ótima tarde. Continue a discussão presente. Parecer com a palavra o vereador Paulo Japonês.
Senhor presidente, na tua pessoa, cumprimento os membros da mesa, diretora, vereadores, companheiros de trabalho desta Casa de Lei, público presente, imprensa falada, escrita e os internautas que nos acompanham via online, meu boa tarde, especial a Deus. Nós não votamos contra as contas que é aprovada pelo Tribunal de Contas. Se eu voto contra as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, eu não voto contra o prefeito. Eu voto contra o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, no seu parecer, deu favorável, são técnico, alisou, passou pela primeira Câmara, segunda Câmara, e deu o resultado que deu. O vereador que me antecedeu já falou da aplicação, a qual ela foi acima do permitido, ele respeitou muitos parâmetros, e eu posso dizer que, nas minhas palavras, as contas de 2016 foi melhor do que as de 2015 até. Teve apontamento, todos os anos tem apontamento. Todos os executivos que passou por esta Casa de Lei, eu, vereador com 3 mandatos já, eu posso dizer que vem apontamento. O apontamento, quando ele vem e é favorável, o Tribunal de Contas às suas contas, o apontamento é um sinal amarelo para não atravessar o sinal vermelho, porque se chegar no sinal vermelho, aí sim, aí as contas são reprovadas. Reprovada uma vez pelo Tribunal de Contas, esta casa também ela vai seguir o parecer do Tribunal de Contas. Mas o que eu quero deixar aqui, que na administração de 2016 o Executivo foi bem, como disse, melhor até do que o 2017, E 2017 teve apontamento e foi também dado parecer favorável. E eu quero dizer que, uma vez, e quero repetir, Tribunal de Contas dando seu parecer favorável, eu costumo seguir. Então, não preciso falar com os nobres vereadores, que também são técnicos, o vereador que me antecedeu, o presidente da comissão que analisou as contas, e deu também um parecer favorável juntamente com o Tribunal de Contas. Então, eu posso dizer que 2016 uma conta favorável, dá parabéns pela aplicação, que foi acima do permitido, sempre acima do permitido por lei. Então, parabéns ao Executivo, que fez de 2016 um trabalho excelente na aplicação, favorecendo aí a nossa comunidade. Só uma parte, vereador. Vereador E lembrando, Paulo, que em 2016 o então prefeito trabalhou sem orçamento, que a Câmara votou contra a lei orçamentária e o prefeito trabalhou. Então, eu fui uma oposição, como o vereador Sérgio, nós fomos uma oposição ferrenha, mas a gente tem que reconhecer que o trabalho foi bem executado. Uma parte, vereador. Pois não, vereador Sérgio. Eu tenho que acompanhar o presidente, que eu também votei contra a lei orçamentária e até fiz o requerimento para que o presidente da casa, então, o presidente Miguel Canizares, entrasse com ação, com liminar, cassando a lei, e nós conseguimos ganhar isso aí. Então, o prefeito Ednei acabou trabalhando sem orçamento, Então, isso mostra aí que teve competência nesse último mandato, nesse último ano. É até bacana, vereador presidente, vereador Sérgio, reconhecer esse ato, da votação contra o orçamento. Trabalhar, sem o orçamento e sair com resultado melhor do que o ano que tinha o orçamento. Então, é sinal que desempenhou bem o trabalho, a sua função. E bacana também, mais uma vez, os vereadores reconhecer isso, porque é muito difícil, votar contra o orçamento. Isso aí é uma coisa, assim, que é histórico, viu? Paraguaçu Paulista fez uma história aí em 2016, quando votou contra aí o orçamento. Mas essas são as minhas considerações. Tenho que parabenizar o Executivo pelo ano de 2016, onde aplicou aqui, como disse, e está somado,
29,99 na educação, uma soma alta, né? Na saúde também aplicou bem, então fez aí um bom desempenho, trabalhou bem, sem o orçamento, como bem lembrado pelos vereadores. Essas minhas considerações, né? Boa tarde a todos e que Deus os abençoe. Continue a discussão, presente parecer, com a palavra o vereador Josimar Rodrigues. Senhor presidente, membros da mesa, nobres amigos vereadores, público presente, a imprensa escrita falada, servidores desta casa, internautas que estão nos acompanhando pelo Facebook, o meu boa tarde. Em relação às contas do exercício do mandato do ex-prefeito Dr. Ednei, analisando todos os itens que foi elencado, já foi lido aqui pelo secretário, alguns apontamentos que foram feitos, só lembrando que nenhuma gestão fica sem ter apontamentos. Todos os prefeitos anteriores que passaram, foram prefeitos nessa cidade, no município, vem apontamentos. O que não pode ter irregularidades em licitações, coisas pesadas, desvios de dinheiros, superfaturamento, que aí o tribunal ele vai apontar de plano, de imediato, que realmente houve irregularidades que compromete o município e que dá prejuízos ao erário. Nas contas anteriores, eu votei favorável, acompanhando o parecer do Tribunal de Contas. Inclusive, o próprio Tribunal de Contas, ao fazer a análise, ele dá o parecer favorável, senhor presidente. E ao Ministério Público de Contas também emitiu o parecer favorável em relação às contas. E vir aqui e votar contra o parecer do Tribunal de Contas é um perigo muito grande, porque você precisa ter argumentos jurídicos suficientes para apontar razões contrárias ao que o Tribunal de Contas emitiu. Caso típico, eu quero aqui citar, Marília, o ex-prefeito Camarinha, Vinícius Camarinha, ele teve as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, mas na votação foi voto político. Os vereadores votaram contra o parecer. O Tribunal de Justiça reverteu a situação favorável para o prefeito, entendendo que o voto político estava errado, podendo dar problemas para os vereadores. Então, de extrema... tem que ter muito cuidado, porque nós estamos analisando aqui as contas, não a forma, não a administração do doutor Ednei. Nós sabemos que deixou a desejar em muitos aspectos, mas ele observou toda a parte da legislação, obedecendo à lei de responsabilidade fiscal. Quanto à administração, se poderia ter feito mais ou não, isso é um outro detalhe. Deixou a desejar, poderia ter feito. Mas em relação às contas, ele fez a aplicação necessária na saúde, na educação, até mais do permitido. E justamente por isso, o tribunal deu o parecer favorável. E seguindo na mesma linha de raciocínio, eu voto acompanhando o parecer do Tribunal de Contas nas contas do exercício de 2016, relativo à gestão do prefeito Ednei. São essas minhas considerações. Muito obrigado. Continue a discussão, presente parecer. Encerrada a discussão, informo que esta Câmara Municipal, observando o direito constitucional da ampla defesa e do contraditório, ofereceu oportunidade para que o prefeito municipal de 2016 efetuasse a defesa escrita das contas em julgamento, ao qual foi protocolizado em 22/8/2018. Mesmo apresentando defesa escrita nessa sessão, há espaço para a defesa oral das contas em questão. Consulto se o prefeito municipal de 2016 ou procurador devidamente constituído encontra-se presente para fazer uso da palavra para a defesa oral pelo tempo de até 2 horas. Não havendo interessados na defesa oral,
passaremos para a votação do parecer exarado pelo Tribunal de Contas. O artigo 31, parágrafo 2º da Constituição Federal, preceitua que o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Dessa forma, comunica ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para a rejeição do parecer favorável do Tribunal de Contas alusivo às contas municipais de 2016 é de maioria qualificada, conforme também preceitou o regimento interno. Assim, o vereador que for favorável ao parecer do Tribunal de Contas e, consequentemente, pela aprovação das contas municipais de 2016, responda sim. O vereador que for contrário ao parecer do Tribunal de Contas e, consequentemente, pela rejeição das contas municipais de 2016, responda não. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal para a votação do parecer do Tribunal de Contas, parecer favorável do Tribunal de Contas, processo ETC 4365/989/16-9, referente às contas municipais do exercício de 2016. Reinaldo Moraes dos Santos. Sim. Luciana Moraes dos Santos. Sim. Márcio José Barbosa. Sim. Mário César Garmes Timóteo. Paulo Roberto Pereira. Sim. Sérgio Donizete Ferreira. Sim. Josimar Rodrigues. Sim. Ricardo Ibrahim Valarelli. Vitor Bini Teodoro. José Roberto Batista Júnior. Cícero Ribeiro da Silva. Sim. Neide Aparecida Teodoro de Lima. Senhor presidente, 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário, 5 ausentes. Parecer do Tribunal de Contas recebeu 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário e 5 ausências. Está aprovado pelo plenário o parecer favorável do Tribunal de Contas alusivo ao processo ETC 4365-989-16-9 e, por consequência, estão aprovadas as contas do município de Paraguaçu Paulista relativas ao exercício de 2016. Terminada a deliberação do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente ao processo ETC 4365-989-16-9, conforme determina o inciso 3º do parágrafo único do artigo 59 da Lei Orgânica do Município, a mesa diretora irá elaborar o projeto de decreto legislativo para ratificar a decisão do plenário, o qual será apreciado ainda nessa sessão. Dessa forma, está suspensa a presente sessão para a elaboração do respectivo projeto em conformidade com o resultado da votação do parecer do Tribunal de Contas. É aberta a sessão. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada para a verificação de presença. Cícero Ribeiro da Silva. Presente. Ian Francisco Zanirato Salomão. Presente. José Roberto Batista Júnior. Josimar Rodrigues. Presente. Ser humano em primeiro lugar. Luciana Moraes dos Santos. Presente. Presente. Márcio José Barbosa. Presente. Mário César Garmes Timóteo. Neide Aparecida Teodoro de Lima. Paulo Roberto Pereira. Presente. Deus seja louvado. Reinaldo Moraes dos Santos. Presente. Ricardo Ibrahim Valarelli. Sérgio Donizete Ferreira. Presente. Vitor Bini Teodoro. Senhor presidente, 8 presentes, 5 ausentes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 006/18, de autoria da mesa diretora da Câmara, para conhecimento do plenário. Presente.
Projeto de Decreto Legislativo número 006/2018 dispõe sobre a aprovação das contas do município de Paraguaçu Paulista referente ao exercício de 2016. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do município da Estância Turística de Paraguaçu Paulista relativas ao exercício de 2016, em razão da aprovação do parecer favorável exarado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, processo ETC 4365/989/16, dígito 9, na 39ª Sessão Extraordinária da 17ª Legislatura da Câmara Municipal. Artigo 2º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Estância Turística de Paraguaçu Paulista, 24 de agosto de 2016. Ian Francisco Zalinhato Salomão, presidente. Ricardo Ibrahim Valarelli, vice-presidente. Neide Aparecida Teodoro de Lima, secretário. Márcio Zé Barbosa, segundo secretário. Coloque em apreciação o projeto de decreto legislativo número 006/18, de autoria da mesa diretora da Câmara, que dispõe sobre a aprovação das contas do município de Paraguaçu Paulista, referente ao exercício de 2016. Comunico que, de acordo com o inciso 1 do artigo 244 do Regimento Interno, cada vereador terá o tempo máximo de 15 minutos para utilizar a tribuna durante a discussão do projeto. Lembro a todos que o que está em discussão é o projeto de decreto legislativo ratificando a decisão do plenário e não mais o parecer do Tribunal de Contas que já fora deliberado. Está em discussão o presente projeto. Encerrada a discussão, passaremos para a votação. Comunico ao plenário que o processo de votação é nominal e o quórum para a rejeição de maioria qualificada. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal para a votação do projeto de decreto legislativo número 006/18. Vereador que for favorável ao projeto de decreto legislativo, responda sim. Vereador que for contrário ao projeto de decreto legislativo, responda não. Reinaldo Moraes dos Santos. Sim. Luciana Moraes dos Santos. Sim. Márcio José Barbosa. Sim. Mário César Garmes Timóteo. Paulo Roberto Pereira. Sim. Sérgio Donizete Ferreira. Sim. Josemar Rodrigues. Sim. Ricardo Ibrahim Valarelli. Vitor Bini Teodoro. José Roberto Batista Júnior. Cícero Ribeiro da Silva. Sim. Neide Aparecida Teodoro de Lima. Senhor presidente, 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário, 5 ausentes. Projeto de decreto legislativo número 006/18 recebeu 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário e 5 ausências. Aprovado o projeto de decreto legislativo, está ratificada a decisão do plenário relativa às contas do município de Paraguaçu Paulista, exercício de 2016, a promulgação da presidência e publicação, conforme determina a legislação vigente. Terminada a apreciação da matéria da pauta da ordem do dia, agradeço a presença de todos e dou por encerrada esta sessão extraordinária. Boa tarde, muito obrigado.